Bora! Mais um vídeo do nossa semana, que está sendo a semana do Seja Discípulo e Faça Discípulos. Seja discípulo e faça discípulo. Então esse é o nosso tema da semana. E nós estamos discorrendo durante essa semana, as próximas semanas aí, esse canal, o intuito dele é para a gente realmente compartilhar aquilo que o Senhor tem trazido para a gente. E essa semana, falando sobre o discipulado, nós temos um novo tema. Qual que é o novo tema? Nós vamos falar daqui a pouco, mas antes, como é de praxe, eu quero que você faça o quê? Você já até sabe, você vai curtir esse vídeo, você vai compartilhar com alguém que você acha que é interessante para alguém, e é interessante, compartilhe pelo menos 5 pessoas. Vai, faça agora aí, vou esperar. Compartilhou? 5 pessoas. Compartilha aí, 5 pessoas. E você vai comentar aqui, ver o que você está achando, qual que é o que está acontecendo, qual que é a questão, está sendo legal, não está sendo legal. Marcelo, estou aprendendo muito, mas eu queria que você falasse de outro tema. Comenta aqui embaixo, comenta o que você está achando e se inscreve no canal. Senão, se você não se inscrever, você não vai receber as mensagens quando forem postadas, né? Sem mais delongas, vamos para o nosso aula de hoje, que é o tema Não se cobre além do necessário. A obra é de Cristo. Vamos repetir o tema. Não se cobre além do necessário. A obra é de Cristo. Que interessante, né? Esse tema é muito interessante porque muitas vezes nós colocamos uma carga muito grande em cima de nós mesmos, achando que se o meu irmão que eu estou discipulando, se ele não mudar, é porque eu não consegui fazer, ou é porque eu não estou fazendo direito, ou é porque eu. E muitas vezes a gente traz esse peso pro eu, para mim, para minha responsabilidade. Nem sempre é assim. Temos que lembrar que nós somos soldados de um exército. Nós somos soldados e o nosso general, quem comanda, quem deu a ordem, é Jesus. Então nós estamos debaixo de uma missão. A missão não é nossa, a missão é de Cristo. Ele deu a missão para nós executarmos essa missão. Então, diante dessa missão, eu vou exercer tudo aquilo que o mestre me ordenar. Mas o transformar a outra pessoa, eu não consigo transformar. Eu não consigo transformar muitas vezes a minha própria vida. É muito difícil a gente conseguir transformar a nossa vida. Eu vou conseguir transformar a vida de um irmão? Não. Eu vou pegar esse irmão, vou levar ele até a fonte que é Jesus, e naquela fonte ele vai sendo transformado. É por isso a importância do que eu falei no vídeo passado. Você precisa de ensinar as pessoas a buscar respostas na Bíblia. Porque se elas começarem a buscar respostas em você, na sua capacidade, você vai se sobrecarregar. Porque nós não temos as respostas. Nós não somos a resposta. Jesus é a resposta. Jesus é a saída. Jesus é aquele que vai transformar. Para Ele, Ele, é o Espírito Santo, dentro de nós, que age em nós, nos convence do pecado. E assim nós mudamos de atitude. Você concorda comigo? Então, como que eu vou fazer então? Se a missão não é eu que sou, não é eu que dei a missão veio para mim. Vai, pregue, faça, batiza. A missão foi dada por Jesus. Eu preciso cumprir a missão, concorda? Então, para eu cumprir a missão, eu tenho que saber exatamente os passos. Eu preciso saber os passos. Eu sei que tem que ir, mas como que eu vou? Que horas que é para ir? Como que é? Tem uma estratégia? Tem alguma direção? Tem. E como que eu vou saber? Aí eu coloquei 4 pontos aqui agora para a gente pensar. 4 pontos. Anota aí, não deixa de anotar não. Você tem que ver um vídeo desse, você tem que pegar caneta, tem que pegar papel e tem que anotar, porque depois fica difícil guardar tudo. Eu vou falar o primeiro ponto. O primeiro ponto é: precisamos perguntar para Ele. Isso através de oração. Então, o primeiro ponto é a oração. Eu, como discipulador de alguém, eu tenho que ter a minha convicção com o Senhor. Eu tenho que ser discípulo de Cristo. Primeiramente, eu preciso de buscar direção em Jesus. Então, eu vou orar, vou buscar a direção dele. E, naturalmente, também eu tenho uma pessoa que me discipula. Você entende? Que sempre você precisa de ter alguém que te discipula. Seja você pastor, seja você quem for, você precisa de alguém para te caminhar com você. Ah, mas eu já sou pastor de uma igreja que tem não sei quantos mil membros. Glória a Deus. Então você vai procurar um líder
uma pessoa, não digo um líder, uma pessoa que vai estar caminhando junto com você. Para você o quê? Você é humano igual a todos, você precisa de desabafar muitas vezes, você precisa de muitas vezes pedir uma oração, você precisa de pessoas que vão te instruir, que vão te direcionar. Então você vai procurar uma pessoa que vai ser o seu discipulador. Mas voltando ao ponto, eu preciso orar, buscar a direção do Senhor. Então, sem a oração, como que eu vou caminhar? Ah, Marcelo, mas todo discipulador precisa orar? Vamos ver um exemplo? Será que Jesus orava? Quantas vezes a gente vê Jesus se retirando para orar? Quantas vezes a gente vê Jesus se retirando para o monte, se retirando para algum lugar para orar, buscar a direção do Pai? Se o próprio Jesus buscava a direção do Pai, eu acho que eu não preciso? Como assim? Então, o primeiro ponto que eu preciso de entender, que eu coloquei nessa aula, é oração. Eu preciso de ter intimidade com o meu Pai, intimidade com Jesus, para ouvir a voz do Espírito Santo. E muitas vezes eu caminhando na rua, o Espírito Santo vai me direcionar. Chama aquele irmão, fale isso para ele. Isso só vai ser minha intimidade. Ou então você já tem uma pessoa que você está discipulando, na hora que aquele irmão vier com uma dúvida, você vai estar com uma ligação do Senhor ali, e ele vai te instruir para você instruir esse irmão. Então, você precisa de ter intimidade. E o primeiro ponto para ter intimidade é a oração. Segundo ponto que eu coloquei, a comunhão. Comunhão com Cristo, comunhão com a igreja, comunhão com as pessoas, comunhão com esse irmão que você está discipulando. Então, para você discipular, você não consegue discipular só no espiritual, você precisa de estar junto, comer junto, estar junto com ele. Então você vai estar junto, você está compartilhando, comendo mesmo junto, fazendo as coisas junto mesmo. Então você precisa de orar, buscar a direção de Deus, você precisa de estar em comunhão com esse irmão. Coloquei um terceiro ponto, você precisa de ter fé. Ah, mas para que fé? Tudo na nossa vida é baseado na fé. Tudo na nossa vida é baseado naquilo que eu acredito. Então você acredita que o Senhor pode transformar esse irmão? Ah, Marcelo, mas você não sabe como que ele é. Não sei mesmo. Eu sei que eu já passei por tantas coisas, ainda passo e ainda estou sendo transformado, mas eu creio, eu tenho fé de que eu vou ser transformado, mas não só a fé não adianta, é uma fé prática, que é uma fé com ação. Então, assim, eu preciso ensinar isso. E só o discipulado vai me fazer ensinar isso, vai me fazer aprender isso. Então, se eu estou no discipulado, eu vou fazer com que aquele irmão que está abaixo de mim entenda abaixo de mim é que eu estou discipulando, tá bom, gente? Porque nós estamos todos nivelados, no mesmo nível, né? Deus, Jesus é o cabeça e nós somos a igreja de Cristo. Então, quando eu falo abaixo, não vou nem colocar abaixo essa palavra, vou colocar ao lado. Quando você está ao lado do irmão, discipulando o irmão, você tem que crer, você tem que ter fé que aquilo que você está falando vai fazer efeito, vai surtir efeito na vida dele, e ele vai começar a receber essa palavra, vai começar a ser transformado, de repente ele vai estar com fé, vai estar buscando, ele vai estar sendo transformado. Se ele bebia, não bebe mais, se ele fumava, ele não fuma mais, se ele prostituía, agora ele está começando já a transformar a vida dele. Então, sabe, você entende? Você é o primeiro que precisa ter fé de saber que vai dar certo. Não seja aquela pessoa que fala, esse irmão não tem jeito não, esse não tem jeito não. Então você precisa de ter fé, você precisa de fé, para você passar essa fé para ele. Eu lembro que eu tive um discipulador, vou pôr o nome dele aqui, é o Carlos, chamado de Carlinhos, hoje é o pastor Carlos, ele pastoreia a igreja Batista Lagoinha. E ele para mim, ele foi um exemplo, ele é um exemplo muito grande de fé, porque muitas vezes a gente, no natural, a gente agia no natural, ele sempre levava, você não está crendo que vai dar tudo certo? Eu lembro do episódio que a gente estava indo para a praia e minha esposa pegou a sombrinha para levar. Eu falei, para que sombrinha, Elaine? Para que você levar a sombrinha? Eu falei, não, minha irmã, você não crê que Deus vai abrir céu e vai parar de, não vai chover, não? Ela deixou sombra em casa, nós fomos para a praia e foi aquele sol legal. Mas assim, sempre a pessoa levando a gente para ter fé, para acreditar, para não viver com pessimismo, entendeu? Então você precisa de ser essa pessoa que crê, que tenha fé, que transmita essa fé para as pessoas. Então esse é o terceiro ponto. E o último ponto que eu coloquei é perseverança. A perseverança faz parte do quê? De você acreditar na caminhada, que a transformação, ela vem gradativa, ela vem aos poucos, ela vem partes por partes e partes e partes. Então eu não vou conseguir pegar um irmão e de repente, com uma semana, um mês, esse irmão tá, o crente dos crentes, aquele que não peca mais, ele é... Agora me fala uma coisa, você é assim? Quantos anos você tem de igreja? Quantos anos você tem que você converteu, que você aceitou Jesus, que você caminha com Jesus? Você já está 100%? Não está, nós não vamos estar nunca. A Bíblia fala que nós estamos sendo transformados até a volta de Cristo.
Então, se você que já está há tanto tempo, já fez tanto, já estudou tanto, talvez já fez teologia, talvez já fez tantos cursos de liderança, curso disso, curso daquilo, ainda está patinando muitas coisas. Aquele irmão que chegou ontem, chegou um ano, chegou há pouco tempo, está caminhando ainda. Eu já falei no outro vídeo, Jesus ele caminhou com 3 anos, e quando ele subiu ainda, quando ele morreu, né, que ele subiu, quando ele morreu, nesse período dele morrer e ressuscitar, alguns voltaram para pescar, ou seja, parece que não adiantou nada. Talvez você vá olhar para aquele discípulo seu, parece que não adiantou nada, parece que tudo que você falou foi em vão. Você já sentiu isso? Tudo que eu falei foi em vão, não adiantou nada. Mas não é verdade. Isaías fala que a palavra que sai da sua boca, ela cumpre o seu propósito, ela não volta vazia. Então acredite, por isso que eu falei da fé. Você precisa de acreditar que aquilo que você ministrou no coração do seu irmão vai dar fruto. E você precisa de usar o primeiro ponto que eu coloquei, a oração. Você precisa orar por ele. Você precisa orar por ele. E a comunhão vai ser quando vocês dois estiverem juntos, falando das coisas naturais, você já vai começar a perceber nele as mudanças. Você vai começar a perceber que do jeito que ele falava, ele não fala mais. Ele falava palavrão demais, não fala mais. Ele falava isso, está mudando. Ele falava assim, fazia diferente. Você entende? Essa comunhão que vai fazer isso. E nessa comunhão, você vai começando a conversar de uma forma diferente. Aí você vai vendo a transformação. Então, não se cobre além do necessário. A obra é de Cristo. Não se cobre além do necessário. A obra é de Cristo. Então você precisa de depender sempre dele. E coloque o peso todo para ele. Não é você. O peso não é para você. Nós não podemos levar esse fardo tão pesado. Nós não damos conta. Nós não damos conta. O próprio Jesus falou, aprendei de mim. Toma o meu fardo que é leve, me dá o seu que é pesado. Sabe, Jesus ele te pede, me dá, não carrega esse fardo. Você não é responsável por transformar ninguém. Você é responsável por cumprir a missão. Você vai levar, você vai falar, você vai fazer. Quem vai transformar é o Senhor. Quem vai fazer o crescimento é o Senhor. A Bíblia nos mostra isso. Quem dá o crescimento é o Senhor. Não somos nós. Eu reguei, eu plantei, a Paulo regou, mas o crescimento veio do Senhor. Então, o crescimento vem do Senhor, lembre disso. Então, não pegue um fardo além do que você pode carregar. Lembre disso, tá bom? Porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Nós somos soldados desse exército, nós somos soldados desse grande general. Nosso general é Cristo, ele é valente, ele é vitorioso. Mas você precisa vou relembrar os pontos aqui, vamos lá? Você precisa de oração, intimidade com o Pai, você precisa de comunhão com o seu irmão, você precisa de ter fé, acreditar que vai dar certo, colocar fé no coração dele, e você precisa de perseverança, tá bom? Anotou esses pontos aí? Anotou o que eu falei aqui? Volta no vídeo, vê de novo, vê mais uma vez, vê mais 2 vezes, vê mais 3 vezes, mas não perde esses pontos, porque esses pontos vão fazer com que você tenha um discipulado frutífero, produtivo, e não leve esse peso para você, que a transformação vem do Senhor, tá bom? Deus te abençoe, mais um dia, mais uma aula, mais uma vez, compartilhe esse vídeo com alguém, curta esse vídeo aqui agora, comente aqui embaixo e se inscreve no nosso canal, porque você vai receber muita coisa. E nós estamos aí, na semana de Seja Discípulo e Faça Discípulo, tá bom? Esse é o plano original do Senhor. Grande abraço e Deus te abençoe. Fui!